Fala pessoal, beleza? Bom, eu vou gravar aqui uma videoaula, um tutorial, sei lá, né? Para falar para vocês um pouco sobre teoria de controle, tá? E como a gente faz para simular ou criar uma simulação no MATLAB e dimensionar um sistema, certo? Então, como exemplo, eu vou usar o dimensionamento de um sistema de controle de nível, certo? Nível de tanque mesmo, tá? E a gente vai criar aí uma modelagem, né? E vamos depois para o MATLAB para tentar simular esse sistema. Só lembrando aqui, pessoal, tô aqui só para compartilhar um pouco do que eu sei, tá? Não sou nenhum ninja aí da teoria de controle, tá? Sou engenheiro de controle de automação, sou recentemente formado, né? Então tô aqui. Bom, para indicar para vocês dois livros, basicamente, que a minha formação foi sentada em cima. Particularmente gosto mais do Norman Nise, né, que é Engenharia de Sistemas de Controle, mas tem também o Ogata, certo? Engenharia de Controle Moderno. Os dois, pessoal, são basicamente os mesmos, tá? Alguns gostam desses, outros gostam desses, tá? O que muda, tá, é a interpretação. Aí vai de quem tá lendo. Então, aconselho que dê uma olhada nos dois e fique com aquele que você entenda melhor, certo? Então, basicamente, o que eu vou falar, tudo que eu vou falar está dentro desses livros aqui, certo? E aí, eu vou falar um pouco sobre P&D, um pouco sobre Fuzzy, vamos comparar os dois controles, né? O Fuzzy entra aí na inteligência artificial. Só deixar claro, pessoal, que eu não vou entrar em nenhuma teoria complexa, não vou ficar fazendo contas e contas, tá? Eu vou usar já, vocês vão perceber que os sistemas do MATLAB são prontos só para você entrar com dados, tá? Então, assim, a ideia aqui não é ensinar P&D ou Fuzzy, é mostrar como a gente pode fazer um dimensionamento de um sistema e, né, eventualmente criar uma simulação para saber se esse sistema vai dar certo ou não, ok? Então vamos começar então. Fala pessoal, então o modelo se baseia em três tanques, tá? Então eu vou anotar aqui algumas informações importantes para que a gente possa modelar aí o nosso sistema. Lembrando que eu vou pular algumas coisas, né? Senão o vídeo fica muito extenso. Então, assim, para você entender de verdade, você tem que estar estudando sobre isso, né? Ou você tem que saber. Mas acredito eu que dê para entender um pouco, tá? Lembrando aqui que vazão a gente vai usar equações de Bernoulli, tá? Então, pessoal, o sistema se baseia em três tanques, né? Um tanque já vai jogar para o outro para a gente conseguir controlar o nível, tá? Então, o fluxo de entrada, que a gente pode chamar aí de vazão, tá? Isso aqui, pessoal, é tudo fórmula, tá? Então, a minha entrada, meu Fin, ele vai ser igual ao Km, tá? Constante K aí, vezes Vp, certo? Isso aqui, pessoal, para mim é centímetro cúbico por segundo, ok? O km é constante da bomba e Vp é a tensão aplicada na bomba, certo? A bomba nossa aí que vai estar controlando o nosso sistema. Então, basicamente, pessoal, é isso, tá? Então, a velocidade do fluxo de saída, conforme a equação de Bernoulli, né? A gente tem então que é 2 vezes g que é a aceleração da gravidade, vezes L, que é a altura do nosso nível, certo? Elevado a meio, pessoal. Isso pra gente é centímetros por segundo, ok?
Então, pessoal, aí a gente tem um tanque, né, com 3 saídas. E aí a modelagem para os 3, né, é bem parecido, certo? Então, o que que acontece? A função de saída é Fout, né? No caso, então, fica de A1, né, vezes 2 vezes G vezes L1, certo? Elevado a meio. Isso é centímetro cúbico por segundo, certo? Então, a variação do volume de água dentro do tanque, a gente pode falar que é a minha função de entrada menos a minha função de saída. Tá? Isso aqui é igual então ao meu km vezes Vp, que eu já expliquei o que é, menos A1, né, vezes 2 vezes G vezes L1, certo? Então aqui, isso aqui para mim também é centímetro cúbico por segundo, certo? E aí o que que a gente faz? A gente pode linearizar isso aí. Então, linearizando, a gente tem L1 é igual a menos A1 sobre a razão 1, né, que é a nossa área do tanque, vezes 1 G dividido por 2 vezes L. Multiplica por L1 mais km, que divide A1, multiplicado por Vp. E isso para a gente é centímetros por segundo. Então fica aí a nossa equação. Então essa equação, pessoal, representa um modelo matemático para um controle de nível de um tanque, certo? Mas, que eu falei, a gente pode aplicar o mesmo conceito para os outros tanques, né? Que fica bem de forma semelhante. O que que vai mudar? Entrada 1, entrada 2, entrada 3, saída 1, saída 2, saída 3. Basicamente é isso, pessoal. Não muda quase nada, certo? Então, só para vocês entenderem, né, os valores de parâmetro que eu considerei para os meus 3 tanques. A gente tem A1 é igual a 2, os 3 são iguais, tá? Que é igual a 3, que é 15,518 centímetro quadrado. Isso aqui é a área do nosso tanque, certo? Então a gente tem Azinho 1 é igual a Azinho 2, que é igual a Azinho 3, que é 0,178 centímetro quadrado, que é a nossa área de saída, né? É o fluxo da área de saída que a gente tem do tanque, no caso. A gente tem um km aí de 4,6 centímetros cúbicos por segundo, tá? Isso aqui, pessoal, é a nossa válvula, tá? Que vai de 8 a 12 volts, certo? O que que é isso aqui? É a linearização da válvula. Então, eu tenho uma válvula que é, no caso eu considerei aquela válvula de limpador de para-brisa de carro, né? Aquela válvula que espirra. E quando você aplicar tensão na válvula, ela funciona de 8 a 12 volts. De 8 a 12 volts ela varia, né, o fluxo de saída.
E, lógico, o nosso G, aceleração da gravidade, que é 9,8981 centímetros por segundo. Certo? Então, pessoal, aplicando esses valores nas nossas fórmulas, tá? Só para vocês entenderem a fórmula, que é L. Bom, é a mesma fórmula que eu coloquei lá em cima, tá? Efetuando esses cálculos, a gente tem, então, L1 vai ficar como? Menos 0,0656. L1 mais 0,2964 VP. Certo? E a gente tem L2, que é 0, né, menos 0,0656 L2 mais 0,0656 L1. Certo? Então, aplicando Laplace, né, famosa transformada de Laplace, nessa equação, a gente tem para L1, né, L1 de S sobre VP de S, a gente tem 0,2964, certo? Dividido por S mais 0,0656. E para L2, né, a gente tem L2 de S sobre VP de S, a gente tem 0,01945 dividido por S mais 0,0656 ao quadrado. Certo? Então, pessoal, continuando, né? Aí o nosso sistema VP de S, a gente tem então, né, aquele famoso sistema de 0,2964 sobre S mais 0,0656. E a saída, que é L1 de S. Então, entrada e saída. O nosso sistema, no caso, ele vai vir com uma realimentação. O mesmo serve para outra equação. Ok? Bom, o próximo passo agora, pessoal, é a gente, né, criar aí a simulação no MATLAB, certo? Nós vamos usar o MATLAB para fazer isso, então. Então agora vamos lá pro computador. Então a ideia, pessoal, é criar uma simulação no MATLAB, uma no Fuzzy e comparar o efeito das duas, certo? Bom, pessoal, só para vocês entenderem, o ganho da nossa válvula, como eu usei uma válvula, considerei uma válvula simples, né? Quando você compra, geralmente o fabricante fornece alguns dados para você. Então, no caso de uma válvula, de uma bomba simples, né? A gente está falando do ganho da bomba, o fabricante disponibiliza alguns dados para a gente. Então,
No caso da bomba lá de para-brisa de carro, né? No fabricante, né? No cara que vende, eu consegui a informação, né? Que a tensão é de 8 a 12 volts, como eu já falei, certo? E essa vazão, tá? Ele também informou que a vazão da válvula é de 0,08561 litros por segundo, certo? Então esse aqui é o ganho da nossa bomba na abertura máxima. Isso é um dado informado pelo fabricante, tá? Agora a gente vai fazer o que? O ganho da nossa válvula, que abre e fecha, né? Então você imagina uma válvula que, né, ela tem uma regulagem de abertura e de fechamento, certo? Então é igual como se fosse uma torneira, tá? Então é a nossa fórmula que já foi falada aqui, né? Que é o nossa função de saída, no caso para a válvula, tá? É a mesma fórmula A1 vezes 2GL, certo? Então, no caso, a gente está falando aqui de 0,178 vezes 9,8 vezes 15, certo? Então isso aqui dá pra gente, pessoal, um total de 52,33. Esse é o nosso ganho da válvula que vai ser usada no nosso sistema no MATLAB, certo? Vocês vão entender lá. Bom, pessoal, continuando a aula então, tá? Vamos agora para o MATLAB, que a gente nada mais vai fazer aqui do que colocar os dados que a gente fez no papel aqui e ver a nossa resposta do sistema, certo? Então, a gente vai usar o MATLAB, que é um software de simulação e cálculo, para poder analisar nosso resultado. Então, pessoal, a primeira coisa a fazer, tá? Eu já vou avisar aqui que eu já deixei os comandos digitados para economizar tempo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é G1, certo? Igual a nossa função de transferência. Então, G1 igual a TF, abre parênteses, 0.2964, vírgula, essa é a parte de cima, essa é a parte de baixo. O 1 representa o S, certo? S mais 0.0656. Estou chamando a nossa função de transferência, a nossa TF, de G1. Nada mais do que isso. Eu dou um Enter aqui, ele vai mostrar a nossa função de transferência. Depois, pessoal, vou colocar aqui o valor de H, que é a realimentação do sistema, 52,33, que eu já expliquei de onde a gente tirou, né, da nossa válvula. E eu vou colocar o valor de K, que é o nosso ganho, que é a nossa bomba, que eu também já expliquei de onde tirei. Depois disso, pessoal, a gente faz o feedback da nossa função, que é o ganho K que multiplica G1H, que é a nossa função, certo? Então o feedback ele nada mais vai fazer que mostrar, dar o nosso resultado aqui, da multiplicação da nossa função. Depois, pessoal, eu vou armazenar esse resultado na minha variável, que eu chamei de FTMF1, que é a função de transferência de malha fechada 1, certo? Então estou armazenando aqui, armazenei. E por que eu estou fazendo isso, pessoal? Para mim dar o comando rlocus. Rlocus, o que esse comando faz para a gente? Ele gera um gráfico que mostra, né, onde está a nossa raiz da nossa função. Então, para quem está em teoria de controle de servo 1, sabe o que é isso? É o famoso LGR, lugar geométrico das raízes, certo? Então aqui, como a gente pode ver, aqui é o nosso eixo Y, nosso eixo X, e a gente pode ver onde está o X aqui, é onde está a nossa raiz, né? É o polo da nossa função, é um sistema de primeira ordem. Então aqui, pessoal, a gente conclui o quê? Que a nossa raiz, ela está do lado esquerdo do nosso eixo Y.
tá? Então o que que é isso? Ela está no semiplano da esquerda, SPE, semiplano da esquerda. E o que isso significa? Que o nosso sistema é estável. Quando eu tenho uma raiz que está no semiplano da direita, é porque o nosso sistema ele é instável, certo? Então a gente tem sistemas estáveis, instáveis e marginalmente estável, tá? Que é quando ele fica no meio. Então, pessoal, é isso que a gente tem. Então, isso aqui nada mais é para mostrar para vocês que, né, como que eu acho aí a raiz, né? Se alguém, né, quiser, depois eu posso fazer uma aula explicando um pouco sobre LGR, tá? Mas é isso. Depois disso, pessoal, a gente tem aqui então que o nosso sistema é estável, né? A nossa função de transferência tá legal. E a gente vai então fazer o que? Simular. A gente vai pro Simulink. Simulink. Digita Simulink no MATLAB e dá um Enter. Ele vai abrir esse painel para você. Então o que você vai fazer? Abrir um projeto em branco, um blank model, né? E aqui você vai colocar a sua simulação através das bibliotecas que a gente tem aqui, certo? Então você vai adicionando componentes e vai interligando um no outro, né? Se vocês quiserem também posso fazer uma aula mostrando só a parte de simulação, como que eu adiciono componentes e tal. Para economizar tempo, eu já deixei ele aberto aqui. Esse é o nosso PID, é a simulação do nosso PID. Então aqui a gente tem o step, que é onde eu dou a minha entrada, que vai variar de 0 a 100. Eu posso colocar aqui 20, tanto faz. A gente tem o ganho, que é de 52,33. A somatória, o controle PID, tá? Que se a gente der 2 cliques neles, ele vai abrir essa tela aqui pra gente, tá? Eu estou usando o controle interno. E o que a gente vai fazer aqui então? Percebam, pessoal, que eu tenho um proporcional integral. O derivativo é 0, tá? O que significa? Que estou fazendo um controle PI. Estou fazendo um controle PI. E por que você colocou 2,25? Coloquei 2,25, pessoal, porque para determinadas situações e sistemas que você dimensiona, quando você está falando de PID, existem já alguns valores pré-tabelados, tá? Não significa que esses valores vai dar certo para você, mas são valores que você pode aproximar, porque dependendo do seu sistema, o método tentativa e erro é mais rápido. E como que eu faço para ter esse valor exato? Tem que fazer todas aquelas cálculos de proporcional e integral do seu sistema, né, envolvendo LGR e tal, para você chegar nesses valores, né? Isso é bem complexo. Então, para economizar tempo, você pode usar valores pré-tabelados, né, que você encontra facilmente na internet, e a partir daí aproximando valores. Então aqui eu testei mais de 10 valores, tá, em proporcional integral, para chegar numa estabilidade legal do sistema. Depois disso, temos o ganho, né, que agora é o ganho da nossa bomba, a nossa função de transferência, só colocar aqui bonitinho que ela fica aqui, e a nossa realimentação, que é o sistema de malha fechada, certo? 52,33. Aqui é um display que basicamente serve só para mostrar a nossa saída, um scope que não é necessário, ele gera um gráfico também, e o nosso gráfico, né, ele precisa do clock para poder gerar o gráfico. Então quando eu rodo essa simulação, pessoal, o nosso gráfico então mostra o nosso sistema, certo? Então o nosso azul é o azul é o PID e o vermelho é o set point. Então eu coloquei set point em 20, coloquei o step em 20 e o PID vai naquela curva característica. Então, pessoal, continuando, né? O PID vai na curva características, né? Então ele tem aqui, ó, tempo de pico, né? Tempo de assentamento, erro de regime permanente. Então esse tipo de informação eu vou pegar para vocês quando a gente comparar com o fuzzy, certo? Então, pessoal, depois disso a gente vai fazer agora. A gente vai dar uma olhadinha lá no fuzzy. Então, como que eu faço para fazer fuzzy no MATLAB?
vai pegar o MATLAB e digitar fuzzy, tá? Então ele vai dar essa tela aqui para você, certo? E o que é isso aqui? São as nossas regras, onde a gente define as regras. Pessoal, fuzzy é meio complicado, tá? É uma teoria de controle bem complexa, tá? Então assim, não estou aqui para falar muito da parte teórica, né? Se vocês quiserem depois, posso estar fazendo um tutorial só sobre fuzzy, que fala sobre fuzzy. Basicamente, pessoal, eu tenho aqui a entrada, regras e saída, tá? Eu já tenho aqui um arquivo, certo? Que é o arquivo que eu criei. Deixa eu pegar ele aqui, que é esse aqui, ó. Então a minha entrada eu chamei de erro, minhas regras, e a minha saída eu chamei de válvula. Então, pessoal, você dá 2 cliques aqui na entrada e você define as suas regras. Então o que o fuzzy faz? Ele pega uma coisa que a gente conhece e transforma numa coisa que a máquina conhece. Por exemplo, quando você vai tomar banho, a água ela vai estar muito quente, pouco quente, ela vai estar morna, ela vai estar fria, ela vai estar muito fria, certo? É isso que a gente fala. Você não abre o chuveiro, põe a mão debaixo da água e fala assim, a água está a 40 graus Celsius. Não. Esse número quem enxerga é a máquina. O que a gente enxerga certo? Então o Paint ele faz isso. Ele transforma aí palavras em números, basicamente, tá? Então, 0 eu chamei de 0 para 0, eu chamei de positivo entre 10 e 60, chamei de positivo grande entre 50 e 80 e positivo muito grande entre 70 e 140, tá? Mas ele não vai passar de 100. E a minha válvula, que é a minha saída, 0 para 0, eu chamei de 50%, está entre 25 e 50, 75% está entre 50 e 75 e 100% de 75 a 100. 140, mas ele vai até 100. Certo, pessoal? E depois que eu defino aqui a minha entrada, a entrada que eu quero e a saída que eu quero, é como aqui, pessoal, é como se eu tivesse assim, ó. Se eu colocar a minha entrada em P, eu quero que a minha saída esteja em 50. É mais ou menos isso. Eu vou explicar essas regras para você depois. E aqui, ó, é onde você define a regra. 0 para 0, P para 50, PMG para 100, PG para 75 e assim por diante, né? Então você vai 50, 100, 75. Você vai definindo essas regras aí, certo? Para vocês entenderem melhor, né, eu tenho aqui anotado. Então, pessoal, para a gente poder entender melhor, eu tenho anotado essas regras aqui. Então, qual é a ideia? A ideia é, se a minha entrada é baixa e a minha saída for baixa, então meu resultado, meu nível é bom, certo? Se a minha se a minha entrada é baixa e a minha saída é média, meu nível é ruim. Por quê? Se eu estou dando uma entrada baixa, eu quero que tenha uma saída baixa. Se ele está tendo uma saída média, é porque meu nível é ruim, ele não é bom para mim. Se a minha entrada é baixa e meu nível é alto, isso aqui é muito ruim, tá? Se a minha entrada é média e a minha saída é baixa, então isso aqui é médio. Por que é médio? Então pensa, estou dando uma entrada média, o ideal seria uma saída média, mas se eu estou tendo uma saída baixa, então estou trabalhando abaixo da minha capacidade. Então ele é médio, né? Não é bom, também não é ruim. Se a minha entrada é média e a minha saída é média, então é bom. E assim por diante, tá? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, posso estar explicando depois. Quem quiser dar um pause no vídeo também, tá? É assim que é definido as regras, pessoal. Então definiu as regras, colocou lá. É como se aqui fosse, lá eu defini P, PG e PMG. É como se aqui fosse entrada P, saída em 50%, nível bom. Entrada P, saída em 75%, nível ruim. E assim por diante, certo?
E aí pessoal, simulando o nosso sistema fuzzy, que é esse aqui. Então criamos o sistema, certo? Temos basicamente os mesmos controles que muda o nosso fuzzy. Eu vou explicar um detalhe aqui para vocês, tá? Que o pessoal às vezes se perde para fazer isso. Depois que eu defini as minhas regras, pessoal, defini a minha entrada, a minha saída e minhas regras, eu vou em File e eu vou exportar para a pasta. Geralmente ele cai nessa pasta aqui, ó, MATLAB R2016A, minha versão é 2016A, pasta bin. Geralmente ele cai aqui dentro. Se o seu MATLAB jogar você dentro da pasta bin, você está no lugar certo. Você salva o arquivo com o nome que você quiser, ele vai salvar numa extensão .fis. Se você não tiver nessa pasta, pessoal, você vai ter que acessar ela. Esse arquivo eles têm que necessariamente estar dentro dessa pasta, senão o PID não funciona, ou desculpa, o fuzzy não funciona. Então eu vou descolocar os arquivos de programa, MATLAB 2016, pasta bin. Eu tenho que estar com o meu arquivo aqui dentro. Então se você manda esse arquivo, envio, posso enviar o meu arquivo, você vai pegar o meu arquivo e jogar dentro da sua pasta bin do MATLAB. Detalhe, tá pessoal, isso aqui foi feito em 2000, MATLAB nessa versão 2016, versões anteriores ele não vai rodar, certo? Então eu salvo aqui, né, o meu arquivo. E aí o que eu faço? Lá na minha simulação, quando eu coloco o meu bloco de fuzzy, de lógica fuzzy, no controlador fuzzy, eu dou 2 cliques nele, ele vai abrir somente isso aqui. Ele não é igual o PID lá, que você coloca números. Na verdade o que ele faz? Você tem que pôr entre apóstrofo, tá? Que é um risquinho só, não é aspas, é apóstrofo, né? Que fala que quando só tem um risquinho de cada lado, o nome do seu arquivo .fis. E aí o que ele vai fazer? Ele vai carregar lá dentro da sua pasta bin o arquivo que você criou pro controle fuzzy. É isso que ele faz. Então por isso que tem que estar desse jeito, senão não funciona, tá? Aí eu tenho um subsistema. O que é isso? Nada mais do que a minha função de transferência. Tem entrada, função de transferência e saída. Isso aqui é só mais um jeito de fazer. Eu posso ter a função direta, igual estava no PID, ou eu posso ter um subsistema, que não vai mudar nada. Então um display aqui, um desculpe, já expliquei o nosso gráfico. Então eu rodo essa simulação, eu estou com o step, se eu não me engano, em 73, alguma coisa assim. Então aqui a gente tem a característica do fuzzy, que é o que? Essa rampa, né, e ele já vem sentado em cima do nosso set point, ou seja, ele não é igual ao PID, que dá aquele pico de subida, dá aquela variação, né, vai, até estabilizar o sistema, certo? Vou colocar uma entrada menor, uma entrada aqui de 20. Vamos rodar de novo o sistema. Aí dá pra ver aqui mais de perto a nossa característica, certo? Então ele vem, senta em cima do set point e vai. Ou seja, no fuzzy você percebe que não tem aquele erro, certo? Então pessoal, aqui também eu tenho um arquivo, né, que é o PID versus do fuzzy, tá? Que nada mais é do que os dois sistemas numa planta só. Então aqui o step para os dois, estou dando um step de 50, e aí eu rodo a simulação, né? Eu vou gerar 3 gráficos, né, mas o terceiro gráfico vai comparar os dois controles. E aí a gente tem a diferença que o PID faz essa característica até estabilizar, e o fuzzy vem diretamente em cima do set point e mantém, certo? Então essa é a diferença dos dois controles. Depende do seu sistema de controle, você pode ter o PID, depende do sistema de controle, você pode ter o fuzzy, tá? É melhor, é pior? Isso depende da sua aplicação. O fuzzy geralmente costuma ser melhor para quase todas as aplicações, porque esse pico, se eu modelar melhor o meu PID, eu consigo diminuir esse pico. Talvez se eu colocar um derivador, né, eu consigo diminuir esse pico, mas talvez eu aumente o meu regime permanente, talvez eu aumente o tempo de estabilização. Então você tem que ver o que você precisa mais do sistema. Você precisa de uma resposta muito rápida, você precisa de um controle um pouco melhor. Eu não posso ter esse pico,
mas se eu diminuir esse pico, eu posso ter uma demora a mais na minha estabilização. Se isso não for um problema, beleza, você não vai ter o pico. Ou às vezes você pode falar assim, eu preciso de uma estabilização rápida, o pico não importa. Então depende do sistema, depende se é um robô, se é uma temperatura, né? Se é um servo marcando posição, esse tipo de coisa. Beleza, pessoal? E para finalizar então, eu coloquei aqui o nosso PID, dados do nosso PID e dados do nosso fuzzy, tá? Então, pessoal, para a gente fazer uma comparação de números agora, tá? Step para os 2,50, tempo de subida do PID 1.786 segundos, ou seja, ele deu um pico e subiu muito rápido. O fuzzy já tem um tempo de subida mais demorado, que ele faz uma curva maior, a reta de inclinação dele é um pouco maior, já é quase 6 segundos. Então em 1 segundo, né, o PID atinge o pico, o fuzzy atinge em 5, quase 6 segundos. Porém, pessoal, o pico do PID é de 77.81, tá? Isso é bastante. Estou colocando uma entrada de 50, ele está dando um pico em 77, quase 78%, enquanto o fuzzy ele dá um pico de 52.29, ou seja, bem menor. É o que eu estou falando, dependendo do seu sistema, você não pode ter um pico desse. Tá? Um erro de regime permanente para o PID foi de 0.6, que é a diferença entre a minha entrada e aonde ele estabilizou, né? Para o fuzzy, o meu erro de regime permanente foi praticamente zero, tá? E a gente tem o tempo de assentamento para o PID quase 10 segundos, ou seja, o meu controle PID ele leva quase 10 segundos para estabilizar. O meu controle fuzzy ele leva quase 6 segundos, ou seja, quase a metade do tempo, praticamente a metade do tempo eu estabilizo o meu sistema com o fuzzy. E aquilo que eu falei, é precisão versus velocidade versus erro, tá? Vai do sistema. E a estabilização, o PID eu coloco 50, ele para em 49.94, né? E o fuzzy para em 50.04 aqui, mas para em 50, ou seja, né, eu entro com 50, saio com 50, aí o meu sistema é perfeito, né? De repente esse erro aqui, né, no seu sistema pode atrapalhar, certo, pessoal? Então basicamente é isso, tá? PID versus fuzzy, hora um é melhor, hora outra é melhor, tá? E por aí vai, né? Vai da aplicação, certo? Geralmente o fuzzy costuma ser melhor, porém é bem mais complexo. Então, pessoal, qualquer dúvida, perguntem, mandem e-mails, vou respondendo na medida do possível, tá? Isso foi só para compartilhar aí um pouco do que eu sei com vocês e para ajudar em um eventual trabalho que você esteja fazendo, de repente fica um pouco mais claro. Valeu, um abraço.